conversa descontraída conduzida pelo engenheiro de história Celso Machado. Esse é o nosso quadro Prosa Mansa. Vamos conferir? Olá! Este Prosa Mansa de hoje é com um amigo de longa data, dos tempos ainda da calça de tergal e camisa Volta ao Mundo. Conosco o Dr. Evandro Guimarães de Souza. Evandro, fala um pouquinho da sua infância no meio daquele convívio tão extraordinário do Dr. Arnaldo, da Dona Enói, do seu tio, Dr. Manuel Tomás, da sua irmã Ivanise, do seu irmão Amauri. Conta como que era a infância nesse movimento todo da sua família. Eu costumo dizer que eu tinha uma família muito interessante, muito boa, e a conversa foi ótima. Eu costumo falar sobre a minha vida em duas etapas. A primeira, antes dos 5 anos, e depois dos 5 anos, quando a minha professora do curso primário descobriu que eu era míope. Então tem poucas lembranças ou lembranças embaçadas da primeira infância, e depois o desenvolvimento foi muito grande. E eu morava na Barão de Camargo, ao lado do Colégio Brasil Central. Então a convivência era muito grande com o tio Manuel, com a tia Lia, com meu irmão Amauri, que a gente fazia muitas brincadeiras na infância, ali naquela região, e atormentávamos minha irmã Ivanise, que era menor, e nós fazíamos brincadeiras que ela não gostava muito. Mas foi muito agradável a minha infância, viu? Sem dúvida nenhuma. Evandro, não precisa nem perguntar por que você seguiu a carreira médica, né? Sem dúvida, né? Meu pai, médico, meu tio Manuel, médico, Milton Sampaio, um primo de Tumbiara, também médico. Foi natural eu seguir a carreira. E parece, Celso, que eu vou ser o último da família. Porque os netos não estão muito interessados. Os filhos vão seguir, os netos não estão interessados em seguir essa carreira. Mas voltando à carreira médica, você formou aonde? Eu formei em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em 1969. E depois fiquei 2 anos cursando a residência médica em clínica médica na Santa Casa de Belo Horizonte, em convênio com a Faculdade de Ciências Médicas. Depois você voltou para Uberlândia? Depois eu voltei para Uberlândia, me integrei ao corpo docente da faculdade, da época, Faculdade de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Ainda foi na época da faculdade? Foi na faculdade. Eu cheguei a lecionar para a primeira turma. Nossa! Depois transformou em Universidade Federal de Uberlândia, cursei um mestrado aqui em Uberlândia e o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E prossegui na carreira. Nessa experiência toda sua, na vivência como médico, que analogia que você faz entre a medicina do passado e a medicina de hoje? Essa é uma pergunta interessante, porque a medicina do passado, como o médico não tinha muitos recursos, ele utilizava os seus sentidos, os seus 5 sentidos, para estabelecer o diagnóstico do paciente. E também o próprio tratamento, não existia tantos recursos terapêuticos e mesmo diagnósticos naquela época. Então ele usava muito a capacidade dele. E ele, me parece que ele dedicava muito à família. O humanismo estava sempre muito presente. Os tempos mudaram. A medicina evoluiu muito. O diagnóstico, cada dia, ele apresenta como uma novidade. Então, os médicos atuais, eles estudam muito, ou devem estudar muito, mas em decorrência de planos de saúde, de tempo de atendimento ao paciente, nem sempre ele dedica a esse paciente e a sua família de acordo com as expectativas dele. Então, fica muito corrido. Eu mesmo, quando vou consultar com um colega que ele fica olhando para a tela do computador e não para mim, eu fico meio constrangido. O Evandro, a sua carreira como escritor, como que começou? Olha, essa é interessante. Minha mãe era poetisa. E meu pai, se conheceu, ele era muito alegre. Então, eu tento juntar nos meus textos essas 2 características que eu devo ter herdado. Da mamãe, a parte da escrita, e os casos interessantes que o meu pai contava, alguns eu já escrevi nos meus textos, e outros eu estou aguardando o momento oportuno. O primeiro texto que eu escrevi
foi numa viagem no 6º ano do curso de medicina com alguns colegas, que nós saímos de Belo Horizonte, passamos por Poços de Caldas, Uberlândia, Brasília, São Paulo, Rio, procurando programas de residência média para conhecer alguma coisa. E em Caldas aconteceu um fato muito engraçado, em que os colegas ficavam me falando que o vinho mais famoso de Caldas era o Caldas Aulete, o dicionário. E eu não me lembro, mas disse que depois que eu havia tomado alguns goles do vinho, eu perguntei para o dono lá da adega se ele tinha o famoso vinho Caldas Aulete, e que ele havia me respondido: o senhor prefere edição de luxo ou brochura? Então, começou aí. E aí foi, aí me conta um caso, me conta outro. Quer dizer, o cronista, você conhece muito melhor do que eu, ele não aumenta, ele modifica. Eu gosto de falar, Evandro, que todo caso que eu conto é verdadeiro. Alguns ainda não aconteceram. Certo. É isso mesmo. Aliás, o Guimarães Rosa diz que ele falou que você nunca deve deixar a verdade atrapalhar uma boa história. Certo, exatamente. Evandro, mas você é uma pessoa tão popular, seu pai foi vereador, foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito, e política você nunca quis entrar? Não, são 3 coisas que eu não gosto muito, nem de discutir e nem de seguir. É política, religião e futebol. Isso eu não gosto. Você vê que nos meus textos eu devo ter escrito apenas na gestão de uma ex-presidente do sexo feminino. Eu escrevi porque havia muito material a ser divulgado. Muito rico. Muito interessante. Depois não escrevi mais. Futebol nunca escrevi, apesar do meu time de coração ser o América Mineiro, que era... Eu trabalhava na Santa Casa e o campo do América era perto. E nós atingimos os jogadores. Porque o América era muito pobre na década de 60. E religião, porque eu acho difícil, viu? E a política também, com essa polarização que houve agora, direita e esquerda, eu prefiro não tecer comentários. Mas sigo todas as entrevistas, todas as publicações a respeito da política. Então isso ficou. Isso é um sacrifício, né? Evandro, e hoje? Como que está a sua vida? Hoje eu estou aposentado. É interessante que eu segui um conselho de alguém que você deve ter conhecido aqui em Uberlândia, o Dr. Rui Cota Pacheco, que foi o fundador da Casa de Saúde Santa Clara, e hoje é o Hospital Santa Clara. O Dr. Rui, uma vez, ele chegou para mim e disse, ele já estava no final da carreira, né? Disse: Evandro, deixe a medicina antes que ela o abandone. Aí eu segui o conselho dele. E de um outro conselho também, de um dito popular, que assemelha a vida do médico à vida da mulher de vida fácil. Dizem que quando a mulher é jovem e chega numa determinada casa, é uma novidade. O médico também, quando ele vem para a cidade, no hospital, também é uma novidade. Todo mundo vai lá para ver como é que é. Depois, ele e a mulher de vida fácil adquirir sua clientela, ela fica estável. E no final da vida, a vida do médico é igual da dona do bordel. Doutor, o senhor conhece alguém para olhar meu ouvido? Dona Fulana, tem alguma novidade? Então, eu segui esses conselhos e não exerço mais a medicina. Mas está feliz? Estou feliz, estou escrevendo meus textos, estou estudando, estou fazendo alguns cursos online para me atualizar. E, eventualmente, alguém me pede alguma ajuda e eu, com muito prazer, eu ajudo a todos que me solicitam. Muito obrigado, Ivan. Eu que agradeço, foi bom te ver. Prazerzão gravar com você, agora, registrar. Vamos nos encontrar no Cajubá. No Cajubá. Até a próxima e até no Cajubá. E hoje ficamos por aqui. Mas você pode saber mais pelas nossas redes sociais, pelo nosso site ou pelo nosso canal do YouTube. Semana que vem tem mais histórias, fatos, causos e curiosidades da nossa cidade aqui no Uberlândia de Ontem e Sempre. Até domingo que vem, às 8h30 da manhã, aqui na TV Paranaíba. Te espero!